Em algum momento em que eu estava falando sobre esse livro aqui que eu estou fazendo a leitura, que é do Dr. Paulo César Fructuoso, Espíritos Decaídos Materializados, eu falei sobre a materialização, fazendo uma correlação do tipo de materialização desses espíritos aqui com o processo, o fenômeno da materialização da Dona Itelarsil, a médium do algodão. Então, eu peguei um capítulo que ele fala aqui sobre essa materialização e fiz um vídeo explicando como eu entendia que acontecia aquela materialização, que é diferente do que ele fala aqui nesse livro. E aí, naquele vídeo, eu acabei falando que teve uma parte em que ele fala sobre a magia negra. Eu disse, em outro momento eu vou falar sobre isso, sobre exatamente como que acontece, como que se dá essa magia negra. Porque muitos dos objetos que é identificado, é materializado lá na tiragem da Dona Estelarsil, é oriundo de magia negra. Nem tudo é feitiçaria, nem tudo é magia negra, mas alguns são, né? Então, assim, o que o doutor Paulo César, ele veio falar para a gente, e eu concordo muito, muito com isso, do que ele diz, assim, ó, que ela existe. Magia negra existe. E quando nós queremos evitar, ou queremos colocar uma venda nos nossos olhos, ou queremos não conversar sobre isso, achando que com isso ela não vai nos atingir, que isso é uma grande, na verdade, uma grande ignorância. Que a ignorância em si não é a magia negra, porém, ela se constitui de uma das maiores aliadas ao magro negro. Ou seja, se nós quisermos nos proteger dessa energia nefasta, vamos dizer assim, o principal escudo vai ser o quê? Vai ser o conhecimento. Então, que nós não permanecemos nessa ignorância, achando que com isso estaremos nos protegendo. E aí, então, o que eu vou trazer aqui é um relato de um resumo, na verdade, de um pedaço, de uma parte do capítulo, em que ele fica falando sobre essa ciência do mal. Então, a primeira coisa que nós vamos falar, assim, sim, ela existe. Magia negra existe. Então, acreditando ou não, né, os sábios, na verdade, assim, os pseudo-sábios, os materialistas, os positivistas, né? A magia negra, ela é uma verdade e ela se propaga. E trabalhar com isso, com esse tipo de tema, com esse assunto, é um dos trabalhos mais importantes dos grupos espiritualistas na Terra. Então, o nosso grupo que trabalha com isso é um dos nossos principais trabalhos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de como que isso funciona. É necessário, fala ele, e nós sabemos disso, que tenhamos médiums de efeitos físicos quando nós estamos falando das materializações, ok? Pois eles são os principais doadores do ectoplasma, que é utilizado pelas entidades do mal para fazer o transporte e a materialização dos objetos pessoais. Então, quando nós falamos lá da Dona Edelazil, que ela é uma médium de transporte, que ela abre esse portal para que sejam transportados, né, esses objetos, e bem como materialização de objetos pessoais, é necessário ter um médium de efeito físico. Não vai acontecer essa materialização ou esse transporte se não tiver esse médium com essa energia. E esses objetos, então, esses objetos que são materializados lá ou materializados em outras casas espíritas de uma outra forma, porque aqui ele fala que é no Centro Espírita do Frei Luiz, em que ele trabalha não sei se mais de 30 anos que ele trabalha lá, desde menino que ele está lá, e eles fazem essas materializações, eles materializam não apenas objetos, como as próprias entidades. Nós vamos ver mais aqui na frente, eu vou trazer alguns relatos das entidades que são materializadas lá nessa casa, mas ele fala assim que esses objetos que são utilizados pelos magos das sombras para produzir em nós enfermidades, para produzir acidentes, ou seja, uma série de outros males, né, a nós ou aos donos daqueles objetos pessoais das pessoas. E o que seriam esses objetos? Como que, tendo um objeto, teve uma senhora que relatou lá num dos vídeos que eu fiz, em que ela disse assim: o mais incrível foi eu reconhecer uma camisola que eu não tinha dado falta e foi materializado aquela camisola é, no momento da tiragem. Então, o que são esses objetos, né? Por que que esses objetos são utilizados pelos magos negros na magia negra? Pentes, lenços, carteiras, fotografias ou quaisquer outros objetos nossos, eles estão imantados com os nossos fluidos magnéticos. Então, nós imantamos esses objetos
com esses fluidos nossos quando nós o tocamos. Então, nós somos formados de energia e essa energia, ela imanta os objetos dos quais eu faço contato. E isso, então, esses objetos, eles passam a ser como uma espécie de prolongamento energético dos nossos corpos. Então, eu tenho o meu corpo, o meu soma, que vai ter um conjunto de energia vibratória. A partir do momento em que eu toco determinado objeto, esse objeto passa a ser, e solto esse objeto lá, esse objeto continua sendo um prolongamento do meu corpo. Então, quando nós temos lá bonecos de cera, com perfuração nos olhos, pegam alfinetes enferrujados, nós vamos ver o que é essa questão de usar o ferrugem, ou correntes, ou charutos, ou seja, todos esses objetos, eles funcionam como um endereço vibratório que está ligado aos seus dons. Esses objetos, depois de materializados, eles devem ser incinerados. Porque quando você destrói todo esse arsenal, impede a ação maléfica desses magos sobre as suas vítimas. Então, a partir do momento em que eles são materializados e incinerados, nós acabamos por impedir que se prolongue a ação maléfica em cima de nós. E o Dr. Paulo nos alerta para que nós saiamos da ignorância. E esse sair da ignorância é um pedido do tipo assim, que nós devemos desarraigar das nossas mentes, desarraigar as ideias das nossas mentes, de que o magro negro, ele não pode nos prejudicar, porque nós estamos seguindo uma senda reta. Dizer assim que isso é uma ideia extremamente equivocada, e que isso, inclusive, é insuflada pelas próprias sombras, com o intuito de evitar que nós, homens, nos fortaleçamos em relação a isso. Então, eu vou apenas andar na senda reta, que eu estarei imune e protegido psiquicamente. Ele fala que isso não ocorre, tá? Ele faz assim, ele faz inclusive uma alusão, uma metáfora, que é o mesmo que você pegar um boxeador profissional para lutar com um menino, com uma criança, e que esse menino, ele ganharia essa luta porque a sua alma é pura. Diz ele que essa geração que nós temos de homens bons, né? Essa geração atual de homens bons carece de possibilidades para atuar, para resistir a esses embates da magia negra exatamente pela ignorância. E que somente as pessoas insensatas subestimam esse perigo. Então, o que nós precisamos realmente é conhecer, é estudar e conhecer. Não é apenas andando pela senda do bem que nós seremos protegidos psiquicamente. A ignorância não nos protege. E com relação às técnicas, o que acontece? Não se sabe muito, mas sabe-se que a química e a física dos fluidos são as principais armas utilizadas dos magos quando se trata da manipulação dos nossos objetos pessoais. Então, assim, é a física das partículas. Essa física das partículas que são utilizadas pelos magos negros, nós vamos lembrar do estudo que foi realizado, e é, Hélio Couto fala muito bem sobre isso, com muita propriedade, dos elétrons, que são, ora, partículas, ora se transformam em ondas inexplicavelmente pela vontade do observador. Como que se explica isso? Sabemos o que ocorre, mas ninguém consegue explicar como há essa transformação de partícula para onda. Como que nós sabemos que existe a lei da gravidade? Como explicar a lei da gravidade? Ainda não se sabe o suficiente. Como se explica o magnetismo, ou seja, a atração de dois corpos? Sabe que se existe, mas não sabe explicar ainda como que isso se dá. Então, com estudos e com tudo o que tem de pesquisas, o que se sabe é que todos os átomos irradiam energia. Todos os átomos irradiam energia. Energia eletromagnética. Já consegue-se estudar e comprovar essa emanação, essa irradiação de energia eletromagnética de todos os átomos. E diz o quê? Que cada átomo, cada corpo, ele emite uma frequência única. Muito embora não se saiba explicar todo esse processo, mas consegue-se comprovar que isso ocorre. Pois bem, se cada átomo irradia energias eletromagnéticas numa frequência única, é de se supor que cada ser possua um conjunto especial e muito próprio de vibrações. E vai ser muito peculiar aquele corpo, aquele ser, composto por
pelos átomos que constituem o seu corpo. Ele tem um corpo que é todo constituído de átomos, e esses átomos vão irradiar energias eletromagnéticas, ou seja, vão vibrar numa frequência muito única. Se esse universo fluídico puder ser parcialmente transferido aos objetos, que foi o que nós vimos anteriormente, que quando nós trocamos determinados objetos, eles funcionam como um prolongamento energético, ou seja, então esse universo fluídico desse nosso corpo, ele está sendo parcialmente transferido aos objetos que nós possuímos, as nossas roupas, os nossos lenços, as nossas carteiras, enfim, nós mantemos um contato físico com esses objetos. Então, cada peça de roupa, cada utensílio doméstico, cada fotografia, né, entra em contato com a nossa vibração fluídica, com o nosso corpo, esses objetos podem ficar impregnados com esses fluidos nossos, com os nossos fluidos pessoais. É assim que o Dr. Paulo explica esse prolongamento energético, como que se dá essa relação da vibração dos nossos átomos, dessa irradiação da energia com esses objetos. Então, esses objetos, eles se constituiriam como um prolongamento energético do nosso organismo. Olha que interessante isso. E esses objetos, eles são passíveis de serem alterados maleficamente pelas inteligências das sombras, né? Que não guardam, não morrem de amores por nós. Então, esses objetos são possuídos por eles e eles conseguem fazer essas alterações nessa frequência eletromagnética do objeto. E vamos ver o que acontece conosco quando isso é manipulado por essas inteligências sombrias. Eles, então, fazem a interferência, uma interferência nociva nos nossos prolongamentos energéticos, ou seja, lembrando, são os meus fluidos que estão lá impregnando tal objeto. E essas inteligências do mal vão fazer essa interferência nociva nesses meus prolongamentos energéticos, né? Fazendo com que aquela energia que está nesse meu prolongamento energético pode me alcançar, porque tem ali a minha assinatura energética, me alcançando assim, gerando doenças e uma série de infortúnios. Acho que ficou claro a forma como nós colocamos aqui. Como que se dá exatamente esse processo de ele fazer, esses seres inteligentes fazerem essa interferência lá no nosso objeto, nosso prolongamento energético, usando o termo que o Dr. Paulo usa, nós não sabemos, na verdade, exatamente como que se dá essa interferência nociva. Sabe-se apenas que o conhecimento e o uso da química e da física nos nossos fluidos eletromagnéticos é que geram essa interferência nociva nesses objetos e como eles são nosso prolongamento da nossa energia, acaba afetando o nosso soma, o nosso organismo. E eu vou dar um exemplo que ele cita aqui no livro em relação ao uso desses materiais. Ele fala assim, ó, que existe na nossa corrente sanguínea metais e metalóides estão em dosagens muito bem medidas, em dosagens mínimas e precisas, que não pode ultrapassar um teto tolerável, porque se esses metais forem um pouquinho a mais, poderão acarretar em doenças. Mas esses metais e metalóides estão presentes na nossa corrente sanguínea. Então, os magos, que eu falei que eu ia dar o exemplo dos pregos enferrujados, da ferrugem, né? O que os magos fazem? Eles se utilizam de pregos enferrujados, de grampos, de agulhas, de anéis, de moedas de níquel, de cobre, de alumínio, de chaves. Quantas e quantas vezes nós vemos lá materializados os bonecos ou os vudus com pregos, com agulhas enferrujadas, utilizando algumas chaves, metais, pedaços de alumínios. Nós vimos esses objetos sendo materializados. Então, o que ele explica? Que esses magos, eles se utilizam desses objetos, dessas ferramentas, para quê? Para aumentar a concentração desses elementos, ou seja, esses metais, no sangue ou no plasma da vítima, do objeto que eles querem provocar. O aparecimento de uma doença ou de algum malefício. Então, como aqueles objetos, eles são prolongamentos energéticos, eles atuam dentro daqueles objetos, colocando esses pregos enferrujados, alterando assim, consequentemente, no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, os limites, as dosagens, vamos dizer assim, e acarretar com isso as doenças. Bom, nós falamos um pouquinho, então, como se dá a magia negra, por que se utiliza esses objetos pessoais, e no livro do Dr. José Lacerda, Espírito e Matéria, ele fala que
com essas criaturas, né, com esses magos negros, é preciso usar de técnicas muito específicas, porque eles são profissionais do mal. Eles são pessoas, seres, desculpa, não são pessoas, são seres inteligentíssimos e muito experimentados. E qualquer conversação fraterna será inoperante. Uma conversa amorosa ou fraterna, por exemplo, de uma doutrinação, vai ser inócua. De fato, porque eles estão há séculos, se não dizer há milênios, sem reencarnação, eles já possuem avultados poderes magnéticos que receberam ainda em tempos ídios passados nas suas tiveram esses poderes nas suas iniciações nos templos remotos do passado, eles receberam esses poderes, esses magos, eles eram magos brancos, eles receberam esses poderes para a prática do bem. Mas, com o passar do tempo, eles perderam-se e acabaram decaindo, né? E usam esses poderes para, com essas ações tenebrosas, né? Agir no mundo nosso, dos humanos, e também no mundo astral. No mundo astral, onde nós conhecemos, sabemos que constituem as verdadeiras bases maléficas deles em cidadelas muito, muito bem aparelhadas. E por isso que a apometria vem, com o Dr. José Lacerda, ela vem como uma das formas de se tratar com os efeitos desses seres, e alguns grupos apométricos, inclusive, conseguem tratar com os próprios seres, né? Não com os efeitos, porque uma questão na apometria é que você consegue, até um certo nível, trazer certos obsessores. De mago, de um certo obsessor para cima até chegar em magos, não se recebe em grupo apométrico. Mas os efeitos desses seres, ou seja, suas ações maléficas, podem ser desmanteladas nos grupos de apometria. Em relação à proteção, então, uma das primeiras questões é o estudo e o conhecimento. Não apenas andar na senda do bem. E num próximo momento, nós vamos trazer a proteção psíquica, como que nós fizemos essa proteção psíquica. Mas para não ficar muito longo, ficamos aqui com essa questão do que o doutor Paulo César nos trouxe em relação à existência da magia negra e como ela se projeta sobre o nosso corpo.